Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa estar nos abençoando neste momento, nesse dia. É o dia reservado ao culto ao Senhor. Estou aqui com muita humildade para compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical. Não sei se você tem a sua revista, nós vamos estudar hoje a lição de número 7. O título é O Senhor peleja pelo seu povo. Fala sobre a história do rei Josafá. É um rei que assumiu em lugar do pai, que também era rei, mas que governou de uma maneira diferente de como o seu pai governava. O texto básico está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 17. Se você está com a sua revista aí, é só acompanhar. Se não tiver, não tem problema, nós vamos fazer o acompanhamento aqui por esse pequeno vídeo. Eu queria pedir, se você está com o seu celular ligado, desligue por esses 10, 12 minutos, para você não perder, não ter a sua atenção chamada, a não ser que você tenha muita urgência, muita necessidade de ter o seu aparelho ligado. Aí não tem problema nenhum, a gente compreende. Amém? Amém, irmãos? Então é isso. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai havia tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou aos Baalins. Josafá então buscou, o que diz o texto aqui, buscou os caminhos de Davi, do rei Davi, do sábio Davi, do ungido Davi, porque este é o caminho. Jesus é fruto, Jesus é da raiz de Davi. Jesus é o leão de Judá. Então, desde aquela época, já se falava na importância de sermos descendentes da tribo de Judá. O que acontece então com Josafá é isso. Josafá assume o reinado com 35 anos, no lugar do seu pai, que foi rei também, o rei Asa. Só que o pai de Josafá escolheu caminhos errados, caminhos tortuosos, desviou-se da boa porção da convivência com Deus Altíssimo e o reinado dele entrou em decadência. Então Josafá assume dentro de muita dificuldade. Irmãos e irmãs, quanta semelhança nos dias atuais. Quantos de nós temos também vivido ou sobrevivido a situações como essa? A nossa vida desmantelada, a nossa situação irregular, problemas se multiplicando na nossa vida e às vezes nós não queremos buscar o caminho correto. Precisamos tirar então da história de Josafá esta lição extremamente importante. No momento da dificuldade, a gente buscar a presença do Deus Altíssimo. Diz aqui o texto: Josafá, que significa Jeová tem julgado, assumiu o trono de Judá e reinou por 25 anos. Ao assumir o trono, ele tinha uma escolha: fazer o que era reto diante do Senhor ou praticar o mal. É o livre-arbítrio que Deus me dá e que Deus te dá. Nós podemos escolher o nosso caminho. Nós não somos obrigados a ir neste ou naquele caminho. A Bíblia fala que existem dois caminhos. Um que é largo, e confortável, agradável, e outro que é estreito, a porta é estreita. A Bíblia recomenda que nós sigamos pelo caminho estreito, que leva à salvação. O caminho largo leva à perdição. Isso é bíblico, nós precisamos acreditar na Bíblia. Josafá, então, sabiamente busca a sabedoria de Deus e se atém nos ensinamentos, se atém nas propostas das Sagradas Escrituras. É o que está faltando em mim, é o que está faltando em você, talvez, não sei se não estiver, amém por isso, graças a Deus. Você tem sido um servo, uma serva fiel e obediente, não tem se desviado, não tem relaxado no seu relacionamento com Deus. Isso é muito bom, que Deus te abençoe e que você continue assim. Agora, se não, nós precisamos fazer um concerto com Deus, a começar de mim. Então, olha, o que diz aqui? A Bíblia nos manda ser bons, mas não sermos tolos. A atitude de Josafá em querer sempre agradar ao Senhor, andando conforme os preceitos do Altíssimo, nos traz uma grande lição, uma grande lição. Então, para mim e para você,
é preciso estarmos sempre atentos à vontade de Deus revelada na Escritura. Agora eu quero te perguntar, como é que nós vamos estar atentos à vontade de Deus revelada na Escritura ou nas Escrituras Sagradas, se nós não temos consultado as Escrituras, se nós não estamos nos alimentando da palavra de Deus, se nós não estamos lendo a Bíblia, se nós não estamos orando, se nós não estamos contemplando a grandiosidade de Deus que está nesse livro aqui. O ensinamento vem lá de Josafá, vem lá do Velho Testamento, porque nós precisamos ser bons, mas também não podemos ser tolos, ao ponto de acreditar em tudo e em todos. Porque diz aqui, afinal somos o povo de Deus, então precisamos valorizar a palavra de Deus. Crente que não lê a Bíblia, crente que não estuda a Bíblia, olha, tem muitas dificuldades. Tem muitas dificuldades no relacionamento, porque a Bíblia, a palavra de Deus é Deus falando conosco. Se Deus não fala com você, se você não está lendo a palavra, não está estudando a palavra de Deus, eu não sei, eu não posso julgar, não estou aqui para fazer julgamento nem juízo de valores de ninguém. Mas eu creio pela experiência da vida que o crente que não tem esta intimidade com a palavra de Deus, ele terá muitas dificuldades na vida. Eu não sei se é o seu caso, espero que não. Espero que essa palavra esteja sendo até ao vento neste dia, porque eu creio que todos nós que estamos aqui, você que está do outro lado aí, contemplando, tem sido um servo obediente e fiel. Agora, se não, é preciso então nós entrarmos na chamada correção, né? É o que acontece com Josafá. Ele foi contemporâneo do rei Acabe, ele quis seguir o rei Acabe. Sabe quem é o rei Acabe, né? Aquele marido de Jezabel. Aquele que desafiou o profeta Elias e tomou uma carraspana do profeta Elias. É um outro assunto, nós vamos falar nisso agora, mas o rei Acabe, ele estava induzindo Josafá para o mau caminho, porque ele passou a conversa em Josafá, falando que precisavam de andar juntos, que ele era poderoso e tal. Josafá começou a ver então o seu reinado ruir. É o que acontece quando nós vamos para caminhos diferentes dos caminhos de Deus. Quando nós vamos para as más companhias, quando nós vamos para o mau ambiente, quando nós relaxamos a nossa vida espiritual, é o que acaba acontecendo comigo e acaba acontecendo com você. Então ele assume o reino com o objetivo de levar o povo aos caminhos de Deus, devido à sua atitude diante do Senhor. Deus era com ele e o fazia prosperar. Interessante isso, né? Josafá sabia, conhecia, tinha certeza de que o bom caminho era diante do Senhor. Mas ele, de um momento da vida, ele vacila, como eu já vacilei, como o irmão ou a irmã pode vacilar, e buscar um caminho diferente, ou pensar, ou imaginar, ou abrir brecha na nossa vida espiritual para o inimigo nos atacar. Foi o que aconteceu. Os inimigos, então, o reino da Assíria, viu que o reinado de Josafá estava fraquejando. O que acontece? O rei da Assíria decidiu, então, invadir, não é, Jerusalém, sacar contra o povo de Deus, e certamente Josafá ficou na dificuldade. Olha o que a revista diz aqui. O grande erro de Josafá. Josafá tinha boas intenções em estabelecer a paz entre o reino de Judá e o reino de Israel, a fim de que todos os irmãos voltassem a ter comunhão. Mas o fato é que Acabe era um rei mau, astuto e idólatra, que perseguia e matava os profetas de Deus. Como é então que Josafá vai se unir com um homem desse? Mas ele até que tentou, mas Deus despertou em Josafá, como desperta em mim e em você. Quando o Espírito Santo cobra de mim e cobra de você, fala, olha, não é esse o caminho. Você está indo para um atoleiro, você está indo para um caminho de dificuldade. Aí é quando a sua consciência cristã te acusa e você volta aos caminhos do Senhor. O texto fala aqui que as amizades erradas nos afastam de Deus. A amizade de Josafá com Acabe era uma amizade errada. E quantas amizades erradas eu e você, às vezes, temos aberto chance, dado oportunidade para que pessoas erradas entrem na nossa vida. Precisamos tomar muito cuidado. Essa lição de hoje nos chama para este entendimento, esta advertência. Porque está aqui, ó, escolhas erradas propiciam fracassos. Escolha errada propicia fracasso. Se eu escolho errado, se você escolhe errado, nós podemos fracassar. E não é isso que Deus quer dos seus filhos.
Amém? Você está entendendo? Se você puder, no decorrer da semana, pega a sua revista e vai estudar essa porção da palavra de Deus. Essa lição é muito rica. Ela é muito rica para falar em 10, 12, 15 minutos. Nós não temos tempo suficiente para discorrer sobre isso aí. Então eu queria te aconselhar, pegue a sua revista, ou se você não tem, compre. Se você não puder comprar, tome emprestado, mas não fique sem se alimentar da palavra de Deus durante a semana. E só para a gente concluir, eu sei que o seu tempo é curto, né? Você tem muitas coisas para fazer, tem muitas ocupações, e fala aqui sobre a vitória de Josafá. E Josafá usou então duas ferramentas. A revista fala de duas armas poderosas: oração e jejum. Jejum e oração. Eu quero perguntar para mim hoje, para mim e para você também: quanto tempo eu tenho orado? Quanto tempo eu tenho separado na minha vida, no meu dia, nas minhas 24 horas do dia? Quantos minutos ou quantos segundos eu tenho separado para orar? Às vezes nenhum. Nós precisamos confessar, sermos honestos diante de Deus. Às vezes nós perdemos tempo com tanta coisa, não é? Com tanta novidade que a gente vê por aí, mas não temos encontrado um tempo para contemplarmos a palavra de Deus. Nós não temos orado, não temos falado com Deus. E qual foi a última vez que eu jejuei? Irmão, qual foi a última vez que você jejuou? Olha, a revista está dizendo aqui: oração e jejum são duas armas poderosas, porque a vitória de Josafá foi diante disso. Buscou, convocou o povo. Quando viu que o inimigo estava vindo a caminho, ele convocou o povo para jejuar e orar. E o resultado está na Bíblia, o resultado está na história. Atitudes para se galgar a vitória. Os inimigos se uniram em prol da destruição do reino do sul. Josafá foi notificado: olha, Josafá, o inimigo está vindo aí. Mas o que é que ele fez? Ficou com medo, claro. Mas o que fazer? Ao ver o numeroso exército que vinha contra ele, antes de tomar uma atitude para contra-atacar o seu oponente, Josafá buscou ao Senhor. Então, a minha última palavra nesse dia é o seguinte: irmão, quando o inimigo vier contra você, irmã, quando o inimigo vier contra você, faça como Josafá fez. Busque ao Senhor Deus em oração e em jejum. Isso salvou Josafá, salva a mim e salva a você. E para finalizar, em meio às crises, o segredo é adorar. Adorar. Adore a Deus na sua santidade. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, adore ele e tudo mais ele fará. Que Deus possa nos abençoar, a mim e a você, ricamente nesse dia. Eu quero orar com você rapidamente. Pai querido, muito obrigado por este momento que nós passamos aqui, contemplando a Tua palavra, estudando parte da Sua palavra, da Sagrada Escritura, dá que nós encontremos mais tempo, meu Deus, para dedicarmos mais ao estudo da palavra sagrada. Fica conosco nesse dia, abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja no decorrer da semana, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela oportunidade.